apostila. Só que, pô, não adianta, né, cara? Não adianta. A gente sabe que esse tipo de coisa não adianta. Melhor a gente refletir juntos aqui. Mas só por desencargo de consciência, para alguém de repente que queira passar a lipo aí de casa e dar uma, né? Dar uma estudadinha, porque a minha irmã estudava assim, sabe? Ela copiava as coisas que ela estudava. Isso ajudou bastante ela, certo? Eu não funcionava bem assim, então eu preferia ler e fazer exercício. Mas para quem de repente quiser passar limpo, primeira lei de Newton, lei da inércia. Quando a soma das forças que atuam num corpo for zero, for nula, este corpo tende a manter o seu estado de movimento. Ou seja, se estiver em repouso, continuará em repouso. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, continuará em movimento retilíneo uniforme. Esta é a primeira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Quase que eu fui para a segunda. Terceira lei de Newton. Para toda força do universo, existe uma outra força que a gente chama de reação. Com o mesmo módulo, para ficar chique, mesma direção e sentidos. Ação e reação jamais se anulam, pois atuam. Lógico, senão não poderia caminhar. E, para finalizar, ação e reação têm a mesma natureza. Como assim? Se uma é atrito, a outra tem que ser atrito. Se uma é gravitacional, a outra tem que ser gravitacional. Show de bola. Professor. Pois não. Por isso que então na batida de carro, se tu tá sem cinto, é a reação que você tá fazendo. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Agora, cuidado, ó. Olha só que interessante. Um colega da turma A, quando eu dei essa aula, ele falou assim, professor, mas espera aí, quando eu pego um balão atrito contra meu cabelo, depois ele vai atrair meu cabelo. O atrito não está gerando uma força de campo? Sim. Olha que ideia que ele teve. Eu primeiro parabenizei, porque é assim que a gente testa uma teoria. A gente tenta arrumar um contra-exemplo para a teoria. E se a gente arrumar um contra-exemplo para a teoria, tu destrói a teoria e ela deixa de ser lei. Será que o garoto da outra turma conseguiu descobrir uma falha da terceira lei de Newton? Não. Porque quando eu atrito o balão na cabeça, a força de ação é um atrito, que atua no cabelo, a reação é um atrito, que atua no balão. Ação e reação, atrito com atrito. Quando ele afasta o balão que foi eletrizado, eletrização essa que eu só vou te ensinar no terceirão, cargas elétricas do cabelo e cargas elétricas opostas no balão, os opostos, uma força elétrica atua no cabelo, uma força elétrica atua no balão. Não tem violação nenhuma. Mas o garoto foi criativo em tentar achar, né, algo que burlasse a lei. É assim que a gente verifica se uma lei é verdadeira ou não. Tentando hipóteses absurdas para violar a lei. Se a gente não acha a violação para a lei, a gente tem que continuar com ela. Certo? E a colega fez uma pergunta interessante aqui. Professor, ação e reação vale para as forças de campo? Eu disse vale. Mas lá na física tu vai descobrir que quando formos falar de campo magnético, gerado por corrente elétrica, tem algumas exceçõezinhas ali que a terceira lei de Newton dá uma falhadinha. Certo? Mas isso vai ser só na faculdade, por enquanto é uma lei. Ela nunca vai se falhar aqui pra gente. A força, o número de forças no universo. O número de forças no universo é um número par ou ímpar? Quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, eu... Tá doido, cara? Como é que eu vou saber? Sei lá o tamanho do universo. Eu tinha esquecido que a lei de Newton, a terceira, garante que para cada uma força existe outra. Então elas são os pares. Por isso que o número de forças no universo é par. Mesmo sem a gente conhecer o universo como um todo. Certo? Porque, ao que tudo indica, as leis são gerais. As leis que funcionam aqui, funcionam em outras galáxias, ao que tudo indica. Galerinha, anota a tua tarefinha. Anota a tua tarefinha. O ideal seria também já aproveitar e dar uma lida nessa parte. A apostila lá traz, né, uma visão sempre diferenciada do professor. Foi a página? A 46 e a 47 nós já falamos. 48 e 49 nós falamos. E a segunda 8, né? Essa é o filé depois, é que ela é mais ninja, ela é que envolve cálculo e tal, por isso que a gente ensina depois. Na próxima aula acho que já vai dar pra gente bater um papo dela. Ó, página 52, página 53, tudo leitura bonitinha. Eu quero que tu arrisque a página 57 e a página 60. 57 e 60.
São as 2 páginas fundamentais de tu arriscar depois dessa aula. É pra amanhã? Não, só a página mesmo. Mas tu sabe, né, Thompson? O cara que é fera, ele não aguenta, ele sempre faz mais. Certo? Show de bola, galera. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Ah, pô, é que na outra turma eu tava explicando que... Lembra do tsunami? Tu lembra do tsunami? Aquele que matou 300 mil pessoas. 300 mil pessoas, de uma vez só. Isso, aquele da Malásia. Foi isso? Foi? Indonésia? Indonésia. 300 mil morreram, né? Diz que 3 meses depois o pescador ia tirar a rede da água para pegar peixe e vinha corpos ainda. Só para tu sentir o que é isso. Como se a ilha de Florianópolis fosse dizimada. 300 mil pessoas morreram. Quando aconteceu esse tsunami, aconteceu porque ocorreu um terremoto muito gigantesco no fundo do oceano. A minha mãe sempre se apavora, Otávio, tem um terremoto. Eu falei, mãe, já escutou falar em deriva continental? Que as placas tectônicas estão em constante movimento? Ou seja, agora esse chão está se mexendo em relação ao resto do mundo? Então não ter terremoto é que é sobrenatural, o normal é ter terremoto. O normal, nós estamos num momento de paz geológica, galerinha. Nós estamos vivendo um momento de paz geológica. Mas a Terra, ela é líquida por dentro, né? O núcleo dela de ferro, zinco, chumbo e outros materiais pesados, ele é líquido. Ele rotaciona, ele gira lá dentro, essa coisa líquida gira, já que a Terra rotaciona também. E às vezes a Terra dá uma ajeitadinha na massa dela, dá uma... Quando isso acontece, gera um terremoto na região onde a Terra deu uma mexidinha. Esse terremoto foi tão bizarro que a Terra deu uma abridinha nos braços. A Terra ficou 3 centímetros mais larga no Equador depois do tsunami. A Terra, que tem 13 mil quilômetros de diâmetro, ganhou 3 centímetros de espessura no Equador. Bizarro, né? Tu já viu que a bailarina, quando vai dar o plié, ela começa com o braço aberto, ó, e depois ela fecha o braço. Já percebesse? Nesses anos que eu fiz de balé, eu percebi isso. E aí o seguinte, olha o que vai acontecer quando eu fecho os braços. Tu percebeu? Se eu não fechar os braços, ó, continua, né? Se eu fecho os braços, tu viu? Se quando eu fecho os braços a velocidade aumenta de rotação, quando eu abro os braços, diminui. Legal. A Terra abriu ou fechou os braços depois do tsunami? Abriu 3 centímetros. Os dias ficaram mais longos. Depois do tsunami, os dias ficaram mais longos. 0,0002 segundos. Mas é fato. Sacou? É por isso que eu tive que dar um plié na outra sala, não fiquem magoados. Certo? Beleza?